Bem, pessoal, boa noite a todos. Já estamos aqui ao vivo, direto da redação do Expresso PR Notícias, com informações sobre a questão do caso Aquaventura da cidade de Tamandaré. Já estamos aqui com o representante do Ministério Público da cidade de Tamandaré, doutor Júlio César Cavalcante L. Rimas, é o promotor público da cidade. Doutor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, chefe Renato, boa noite a seus ouvintes. Promotor, o que a gente observou que no dia 25 de abril foi aberto a parte inaugural do Parque Aquaventura. De lá para cá, trouxeram a informação de acidente. Quais os procedimentos que o Ministério Público do Estado de Pernambuco, da comarca de Tamandaré, vem tomando? Chefe Renato, olha, eu fui designado como promotor de Tamandaré no dia 1 de maio, a partir do dia 1 de maio. Então, antes do dia 1 de maio, eu não era o promotor daqui. E 1 de maio foi feriado, o dia 2 foi declarado também feriado, dia 3 e 4 a mesma coisa. Quando nós chegamos hoje, uma enxurrada de mensagens em rede social, sendo divulgado na imprensa, inclusive pelo seu blog, sobre alguns acidentes que ocorreram no Parque Aquaventura aqui em Caxias de Tamandaré após a sua inauguração. Então, não se chegou formalmente, para mim, absolutamente nenhuma denúncia. Mas é uma preocupação do Ministério Público que o local tenha a segurança de acordo com o que a legislação estabelece. Então, nós, enquanto Ministério Público, como órgão controlador e fiscalizador desse tipo de local de diversão, nós instauramos um procedimento investigativo para verificar o que foi que aconteceu, o que é que está acontecendo, quais são as medidas que o parque está adotando para acabar com esses problemas recorrentes. Não é normal vários acidentes em dias sequenciais relacionados ao mesmo local. Então, nós determinamos que o Corpo de Bombeiros aqui de Pernambuco, cuja sede responsável por Tamandaré é Palmares, designasse uma força-tarefa para comparecer aqui no parque, no prazo de até 5 dias, para se fazer uma inspeção em todos os brinquedos, na parte elétrica, na parte hidráulica, no piso, principalmente nas bombas de jato de água, para ver se elas estão de acordo com os brinquedos, porque quanto mais força a bomba tiver, mais rápido é a descida, e verificar se o parque, o Aquaventura, está de acordo com o que estabelece a legislação. No caso, nós temos duas legislações que tratam sobre parques aquáticos, que é a Lei 14.327 de 2022, que trata sobre a segurança em piscinas e reservatórios de água, e temos a norma brasileira de normas técnicas 15.926, que trata especificamente sobre regras em parques aquáticos. Então, nós precisamos que o Corpo de Bombeiros avalie todo o parque novamente para tentar identificar o que está acontecendo e aquilo que pode melhorar. Paralelamente, nós também precisamos do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que ele mande uma equipe aqui para verificar se o parque está também de acordo com essa legislação e tente identificar irregularidades que possam estar ocasionando esses acidentes. Oficiamos também a Prefeitura de Tamandaré, que existe também um órgão de fiscalização com engenheiro, arquiteto, para fazer o mesmo. Oficiamos também a Polícia Civil aqui de Tamandaré para instaurar um inquérito policial para apurar eventuais práticas de crime. Nós temos aí, pelas imagens que eu vi e que eu recebi, pessoas que sofreram lesões corporais graves. E a gente tem que tentar identificar se existe ou não alguma responsabilidade criminal de algum funcionário, de algum fiscal, ou dos sócios, ou do gerente. É isso que a polícia vai apurar. E também oficiamos o responsável pelo parque para que ele remeta ao Ministério Público todas as licenças e autorizações que ele possui, bem como esclareça ponto a ponto o que aconteceu em cada um dos acidentes e quais foram as providências que o parque adotou após o acidente, seja em relação à vítima
que é um consumidor, e seja em relação à prevenção, ou seja, as medidas que foram adotadas para que não ocorressem novos acidentes no local. E aí amanhã esses ofícios vão estar sendo encaminhados, que eu despachei hoje, né? Hoje foi o primeiro dia útil após a minha designação, amanhã esses ofícios estão sendo encaminhados, e eu dei um prazo aí de 30 dias para esses laudos serem encaminhados ao Ministério Público. Quando esses laudos chegarem, eu vou avaliar, e aí eu vou poder verificar as medidas que eu vou. Paralelamente, eu dei um prazo aí ao delegado, ele tem um prazo legal de 30 dias para concluir uma investigação no qual as pessoas... Tranquilo, doutor. Agora, a gente observa que nesse prazo de 30 dias, o parque, a pergunta que todo mundo quer saber, o parque ele vai ficar parado, porque quarta-feira começa os dias normais de trabalho do parque. Ele volta ao normal, ao funcionamento normal do parque, mesmo com toda essa fiscalização, todas essas solicitações que o senhor pediu? Olha, veja bem, os órgãos que têm poder para interditar o parque é a própria prefeitura, é o próprio CREA, o próprio PROCON e o Corpo de Bombeiros. Eu oficiei todos esses órgãos para comparecer no parque em 5 dias. E durante essas fiscalizações que eles vão fazer, porque eu determinei, eles podem interditar o parque. Eu não posso requisitar a interdição sem saber qual é o problema. Eu primeiro preciso saber, foi o quê? Foi gestão? Foi o usuário? Foi a bomba d'água? Foi o equipamento mal utilizado? Foi a orientação que deram? Então, a gente, para saber o que eu vou fazer, eu preciso desses laudos. Eu determinei que os laudos sejam entregues em 30 dias, mas eu determinei que a fiscalização ocorra em 5. Nesses 5 dias que vai até o sábado dessa semana, se a fiscalização encontrar alguma irregularidade, todos eles, com o poder fiscalizatório que tem, podem interditar o parque, não depende de mim. Agora, eu serei comunicado, porque quando você faz uma fiscalização, eles vão precisar de um prazo para elaborar esses laudos fotográfico, com norma técnica. Eu peço que eles, inclusive, informem se o parque está de acordo com a legislação, ponto a ponto, em relação a todas as matérias. Então, para elaborar um laudo desse, não é rápido. Agora, para ele fazer a fiscalização, é 5 dias. Então, eles vão ter 5 dias aí para fazer a fiscalização, e eles têm esse poder de interditar se verificar que o parque não tem condições de funcionamento. O proprietário do parque está comigo, querendo alguns esclarecimentos. Eu informei a ele que amanhã ele vai estar recebendo um ofício e ele manda para mim tudo detalhadamente o que aconteceu, qual foi as providências que foram adotadas para a gente saber o que ele pode fazer. Por enquanto é tudo muito prematuro. Pelo que eu vi nas redes sociais, tá certo? Porque rede social é perigoso, porque às vezes as pessoas dão uma informação, aí tem fake news, tem aquele compartilhamento do telefone sem fio, mas pelo que eu vi das pessoas que se lesionaram, todas elas informaram que houve problema durante o trajeto dos brinquedos, que adquiriam uma velocidade muito alta e eles acabavam batendo na estrutura de algum dos brinquedos. Então a gente precisa identificar qual é o problema. É a boia, é a água, é a velocidade da água, é a quantidade de pessoas que se colocam em cima de uma boia, entendeu? Então, assim, eu não posso dizer isso agora até que chegue para mim todas essas informações. Com certeza. A gente confia piamente aí na questão dos trabalhos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, do CRES, e também do PROCON e da Prefeitura do município de Tamandaré. E, doutor, o senhor irá escutar alguma pessoa envolvida nesses acidentes? Porque até agora o senhor falou que não teve nenhuma denúncia, mas com o trabalho da Polícia Civil, essas pessoas acidentadas, elas podem procurar promotoria, serão intimadas pela polícia? É assim o procedimento? E daí tomar alguma outra medida? Eu pediria, agora através do seu canal, que todas as vítimas procurassem a Delegacia de Polícia de Tamandaré, que fica ao lado do Hospital de Tamandaré, e fizesse um boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu não tenho o nome delas. Então, eu estou mandando para o delegado uma requisição de abertura de uma investigação com os vídeos
e as mensagens que foram divulgadas em rede social. Então, eu peço ao delegado, a minha revisão, que ele identifique quem são as vítimas e intime elas para serem ouvidas. Se essas pessoas que foram lesionadas procurarem a delegacia, vai facilitar o trabalho da polícia, porque a polícia, além de ouvi-las, também vai encaminhar elas para fazer o laudo traumatológico no IML em Palmares. Eu estou requisitando isso tudo. Então, isso aceleraria a investigação. Então, quem estiver ouvindo e foi vítima desses acidentes que ocorreram desde a inauguração do parque, procure logo a delegacia de Tamandaré para fazer um boletim de ocorrência, porque facilitará o andamento da investigação para a gente saber o que foi que aconteceu, que levou a essa grande quantidade, que não é normal, a gente sabe que não é normal. Eu moro aqui na região, o parque havia uma expectativa muito grande na região para a abertura desse parque, mas a gente tem que entender a realidade. O parque passou aí 3 ou 4 anos, praticamente com a estrutura montada, levando sol, chuva e maresia. Então, eu sabia que eu iria vir para Tamandaré e minha primeira medida, independentemente de ter acidente ou não, eu já ia acionar os órgãos de fiscalização para ver como é que está atualmente essa estrutura em decorrência da paralisação por muito tempo numa área sensível. Por quê? Porque tudo que fica na beira-mar, a maresia destrói. Ali tem uma incidência maior de raio solar. Isso tudo danifica os equipamentos. Equipamento elétrico, hidráulico, bombas, a parte de ferragem, entendeu? Então, infelizmente, houve essas situações que aceleraram o nosso trabalho e necessitou que nós dessemos prazos pequenos para as fiscalizações. Mas tudo está sendo feito para que não ocorra novamente. Agora, isso não é feito da noite para o dia. A gente não pode requisitar uma interdição. Eu vou interditar porque teve acidente. Sabemos o que foi que causou os acidentes. A gente pede paciência pessoal. Por enquanto, brinquem com responsabilidade. Quando a gente vê novidade nessa região, um parque se empolga muito. As pessoas digerem. Não é o caso dos acidentes que eu estou falando. Eu estou falando das próximas pessoas que forem usar. Verifique se você realmente tem condições de descer em equipamentos muito altos, que pegam velocidade. A questão de ingerir bebida alcoólica, isso é muito importante quando você vai utilizar o parque aquático, tá certo? E, principalmente, o acompanhamento que deve se fazer de menores de idade em parque aquático, principalmente em brinquedos que a gente sabe que tem um certo risco. Uma montanha-russa aquática, você desce em uma altura de 8, 9, 10 metros de altura, e você pode pegar uma velocidade aí que chega a mais de 70, 80, 90 km por hora. Entendeu? Então a gente pede às pessoas que tentem, nesse período agora, que houve esses acidentes, tentar usar brinquedos que tenham menos risco, até que a gente possa identificar se todos os brinquedos estão atendendo às normas e podem ser utilizados pela população. Tranquilo, doutor. A gente compreende e entendeu o que você falou. Me diga uma coisa, referente, é uma pergunta de José Carlos, ele é da cidade de Barreiros, ele pergunta, as câmeras serão solicitadas? Porque tudo lá tem muitas câmeras. Há possibilidade disso, doutor Júlio César? Veja, eu requisitei um inquérito policial, vai ser feita uma investigação para verificar eventuais responsabilidades criminais. O delegado tem o poder de requisitar todas as câmeras do local. E amanhã, inclusive, depois que ele receber o ofício, eu vou conversar com ele em relação a isso, tá certo? Mas se o funcionário lá, tem outras testemunhas, pessoas que acompanhavam essas pessoas que sofreram acidente e vão ser ouvidas. Então, não precisa se preocupar, porque se tem câmera, provavelmente elas estão com sistema de gravação grava-se até 15 dias, 30 dias, 6 meses, um parque dessa magnitude não vai manter gravação por 24 horas, a meu ver. E aí, durante a investigação, o delegado vai poder apurar criminalmente se houve alguma responsabilização criminal ou não. Ao final de todas essas investigações, eu vou saber o que as medidas que nós vamos adotar. Sempre lembrando que a gente aqui não tem interesse em acabar com nenhum comércio, nem com parque. É um estabelecimento que traz desenvolvimento para a região da Mata Sul, traz emprego, traz investimentos para a região também, mas todo empreendimento
dessa magnitude, ele tem que atender a uma série de normas e regras para funcionar. E é isso que nós vamos verificar se todas foram atendidas. Tranquilo, doutor. Agradeço imensamente a sua participação, as suas considerações finais. Lembrando, nós esperamos muitas informações da imprensa chegando, a gente averiguou todas as informações aqui pela nossa redação. Nós não entramos antes sobre o noticiando todo, porque já tinha uma camada muito grande da imprensa já falando. Só que a gente aqui tem um trabalho com uma credibilidade muito grande, então a gente esperou as coisas se acalmarem de uma certa forma, escutar as partes e colocar o representante do Ministério Público para falar para a gente, que é importantíssimo a fala da autoridade sobre esse caso. Doutor, muito obrigado às suas considerações. Obrigado pela oportunidade, Renato. Eu vi aí em alguns bate-papos, algumas mensagens que mandaram para mim, né? As pessoas reclamando que não nada, que esperar morrer alguém, quando, na verdade, até hoje já estiveram lá no parque PROCON e o CREA para fazer uma análise preliminar dos locais que já estão, segundo o proprietário, interditado até que eles sejam liberados após a avaliação. Nós vamos trabalhar o mais rápido possível. Esse assunto aqui em Tamandaré eu estou adotando com absoluta prioridade e tudo que estiver à disposição do Ministério Público para a gente tomar providência, a gente vai tomar. Agora, não é tão rápido como a gente, mas eu tentarei o mais breve possível, e quando nós tivermos as informações preliminares desses órgãos de fiscalização que vão lá no local com especialistas, eu não sou engenheiro, eu não sou um especialista em hidráulica, em velocidade de água, em tobogãs, um especialista em estrutura, em elétrica, em pisos adequados ao local. Eu tenho que chamar especialistas, como se fosse um exemplo de médico. Então, nós estamos fazendo isso para poder saber quais são as medidas que nós vamos adotar. Pronto, então, agradecendo mais uma vez a sua participação, as informações já deliberadas para a população, e a gente aguarda aí sucesso nas investigações da Polícia Civil e também das determinações do Ministério Público, juntamente com a Justiça e também os órgãos competentes nessa fiscalização. Doutor, uma boa noite, muito obrigado e fique com Deus. E a gente continua na nossa programação. Boa noite, Renato. Boa noite a você e a todos os seus ouvintes. Até mais. Obrigado. Até mais.